Se você não tomar essa atitude que eu vou falar aqui para você no decorrer do vídeo, você pode até tentar, mas você não vai conseguir se estabilizar enquanto programador freelancer. Fala Guerreiro Jedi, professor Márcio Santos aqui, e a gente hoje vai falar a respeito de atuação como programador freelancer. Mas só que não entenda que esse daqui é só mais um vídeo a respeito de como ser freelancer ou como começar no freelancer dentro da programação. Esse daqui é um vídeo um pouco mais reflexivo, que eu vou pedir que você assista com bastante cuidado, bastante cautela, e só assista se você tiver com bastante tempo, porque eu vou falar algumas coisas aqui que podem ser o diferencial na hora de você ingressar na carreira como programador freelancer. E quando eu digo que não vou falar das coisas mais triviais, eu não vou falar, por exemplo, quais são os passos iniciais para começar na carreira de programador freelancer. Porque os passos iniciais, de tipo, dominar uma linguagem de programação, dominar lógica de programação, dominar banco de dados, dominar isso, dominar aquilo, isso daí na verdade não é propriamente o começo da sua atuação como programador freelancer. Existe um passo inicial e esse passo é o que vai fazer a diferença de você conseguir ingressar ou não. Se você não tomar essa atitude que eu vou falar aqui para você no decorrer do vídeo, você pode até tentar, mas você não vai conseguir se estabilizar enquanto programador freelancer. Então ressalto, esse é um vídeo muito mais reflexivo sobre esse passo que você precisa tomar. E aí depois que você decidir realmente tomar esse passo, ter essa decisão, ter essa atitude enquanto programador, aí tudo começa a fluir de uma maneira muito mais prática para você. Logo de cara, já vou pedir aqui que você curta esse vídeo, porque o conteúdo que eu vou falar aqui, ele não vai ser visto em nenhum outro lugar dentro da internet. Você só vai ver esse tipo de abordagem aqui no canal. Então, peço que você curta esse vídeo, se ele fizer algum tipo de sentido para você, e assim o YouTube percebe que esse conteúdo é relevante e passa a entregá-lo para outras pessoas que, assim como você, também querem saber como começar no freelancer dentro da programação. Vamos lá, eu preciso que você entenda que ser freelancer é muito mais do que simplesmente trabalhar por conta própria. Trabalhar por conta própria, isso é uma característica de qualquer pessoa que é autônoma, que trabalha como autônomo. O cara trabalha por conta própria, ele tem o horário dele, ele estipula a tabela de preços dele, ele não tem um patrão diretamente, não fica ali à mercê da CLT. Isso é trabalhar por conta própria. Só que o programador freelancer de perfil empresarial atua numa direção que exige que esse profissional tenha uma visão muito mais sistemática de tudo aquilo que ele pretende fazer. Vamos entender melhor. Você precisa ter uma visão de futuro, uma visão de onde você quer chegar. Mas para isso você precisa primeiro compreender se você está satisfeito com a sua colocação atual no mercado. Às vezes, você trabalha como funcionário em alguma empresa e você está satisfeito com isso, você está satisfeito com o seu salário, está satisfeito com a sua carga horária, está satisfeito com o horário que você entra, com o horário que você vai, Isso é algo que não te incomoda. Então, às vezes, você tentar migrar para a carreira de programador freelancer, estando satisfeito com o seu estado atual, pode não fazer muito sentido para você. É óbvio que você atuando como programador freelancer, você vai abrir um leque de possibilidades dentro da sua carreira, dentro da sua vida profissional. Eu já falei bastante sobre isso nesses vídeos que estão aparecendo aqui nos cards. Mas se a sua vida, a sua carreira, o seu perfil enquanto profissional dentro do seu segmento, e às vezes nem precisa ser no segmento de programação, pode ser qualquer outro segmento, se a sua carreira, a sua vida profissional faz sentido para você da forma que está, então não faz sentido algum você fazer uma migração de carreira para atuar como programador freelancer. Então entenda que esse vídeo ele é muito mais direcionado para orientar você sobre o jeito que você precisa pensar caso você esteja insatisfeito com a sua carreira atual, caso você seja um programador que trabalha como funcionário e isso não esteja te agradando, caso você seja um profissional de qualquer outro segmento e a sua profissão por algum motivo não está te agradando, ou então caso você esteja ingressando na carreira de programador ou procurando alguma carreira
para poder seguir daqui em diante, então esse vídeo sim, é para você que está que se encaixa, né, em um desses critérios que eu estabeleci e que está procurando realmente algum tipo de mudança. Entenda, não é sobre trabalhar por conta própria, não é sobre linguagem, não é sobre a forma que você vai ser enquanto programador freelancer, e sim sobre mentalidade. Essa é a palavra-chave principal desse vídeo. A mentalidade que você tem que ter antes de migrar para a atuação de programador freelancer. E uma coisa é fato, nem todo mundo vai ser um programador freelancer. Esse canal aqui eu falo bastante sobre atuação como freelancers, mas só que o mundo não vai viver só de freelancers. A gente precisa também de programadores funcionários que trabalhem em empresas como programadores, e não tem nada de errado com isso. A questão é, se você não está satisfeito com a colocação de programador funcionário, aí sim, você faz uma migração para atuação como freelancer, desde que você consiga mudar a sua mentalidade acima de tudo. E é isso que eu vou falar a partir de agora com você, mas antes eu vou pedir que você se inscreva aqui nesse canal, porque sempre eu falo sobre como que um programador pode seguir uma carreira no segmento de programação freelancer, de perfil empresarial. Eu te mostro o passo a passo para que você consiga atingir esse objetivo. Se você não é inscrito, se inscreve aí, não marca bobeira, não dorme na selva. Clica no botão aqui, faz a sua inscrição, ativa o sininho das notificações, porque só assim você passa a receber todos os conteúdos que eu postar referente à atuação de programador como freelancer e sobre programação como um todo. Isso vai fazer um baita diferencial na sua carreira, na sua vida profissional. Se inscreve aí. E quando eu falo sobre mentalidade, é algo que eu quero que você pare tudo agora nesse momento e preste atenção. Entenda o seguinte, o programador freelancer de perfil empresarial, ele pensa como empresa. Por isso esse nome, né? Ele pensa como empresa. Nenhuma empresa ela sobrevive pensando no dia seguinte. A empresa ela não pensa na semana seguinte, ela não pensa no mês seguinte. A empresa tem uma visão de longo prazo. Uma empresa pensa no mínimo no ano seguinte. Então estou aqui, por exemplo, no ano de 2024, eu tenho que enxergar onde a minha empresa estará no ano de 2026. Né? Passou 25, passou 26. Eu tenho que ter uma visão de longo prazo. E tudo isso que eu aplico para a minha empresa, preciso aplicar na minha vida pessoal. Eu estou aqui nesse ano, eu preciso saber onde que eu estarei daqui 10 anos. Onde que eu, profissional, estarei e onde que eu, professor Márcio, enquanto pessoa, estarei daqui 10 anos. Se eu não tiver essa visão a longo prazo, dificilmente eu vou conseguir me dar bem na minha carreira. Principalmente se for na atuação de programador freelancer de perfil empresarial. Porque se eu não sei onde eu quero chegar, dificilmente eu vou entender se eu estou atirando ou apostando as minhas fichas na direção correta. Uma analogia que eu sempre faço quando eu falo com os meus alunos, seja da faculdade ou dos meus cursos, treinamentos, enfim, é sobre a analogia da escada, né? Se você apoia a escada na parede errada, então lascou, porque você vai chegar lá em cima e vai ter algo totalmente diferente daquilo que você estava esperando, que você estava planejando para a sua vida. Então a questão é muito mais de você conseguir apoiar a sua escada na parede certa. Tá? Entenda, esse vídeo é um pouco mais reflexivo. Se você não tem um planejamento de longo prazo, você só quer trabalhar para pagar conta, trabalhar para pagar conta, trabalhar para pagar conta, e não sai desse ciclo vicioso, então às vezes compensa de fato você continuar na carreira de programador funcionário. Se você tem uma visão sistemática a longo prazo e você sabe exatamente onde você quer chegar, aí a sua atuação como programador freelancer tende a ser a mais adequada. Por exemplo, digamos que você tenha planejado iniciar sua carreira como programador freelancer e daqui 20 anos estar com a empresa em tal patamar, a empresa com uma lucratividade de tanto. Você, enquanto pessoa física, enquanto o profissional, né, que trabalha pela sua empresa, você quer estar morando em tal país, você quer estar ganhando tantos R$1.000, euros, dólares por mês, não importa, mas só que você faz um planejamento a longo prazo. Se você não tem esse planejamento, cara, infelizmente você está começando as coisas da maneira errada. Você precisa, acima de tudo, mudar a sua mentalidade. E uma das coisas que eu quero que você mude, que eu preciso que você mude, é o seu jeito de pensar quanto a
dinheiro. Pois é, a gente vai entrar no assunto um pouquinho mais delicado agora. Esse tipo de tema eu também comento lá dentro das minhas mentorias, né, que eu faço periodicamente. Faço algumas vezes por ano, poucas vezes por ano para falar a verdade. Inclusive tem uma marcada que vai acontecer muito em breve. Minha recomendação é que você acesse o link que está aqui na descrição, veja se essa mentoria ainda está com as inscrições abertas, faz a sua inscrição para conseguir participar, porque lá dentro todo mundo que participa sai de lá com um mapa pronto para colocar um plano de ação em prática já na semana seguinte e começar a atuação como programador freelancer de perfil empresarial. Então, recomendo muito que você participe dessa mentoria. Clica no link que está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado e vem participar comigo e, de fato, iniciar a sua atuação como programador freelancer de perfil empresarial com visão sistemática e de longo prazo. O assunto delicado que eu quero falar contigo quanto a dinheiro é o seguinte: existe uma falácia. Em algum lugar no mundo, né, alguém criou a regra de que é proibido falar sobre grana, é proibido falar sobre dinheiro e quem fala sobre isso é o cara mercenário, é o cara enganador, é o cara que dá golpe. É o vendedor de curso, dizem isso, né? Hoje em dia tá na moda todo mundo chamar os outros de vendedor de curso. Não sei de onde tiraram esse tipo de afirmação. E existe essa névoa negra sobre o ganhar dinheiro. Tanto que é muito comum as pessoas falarem assim: não, eu só quero o suficiente para viver. Não, eu só quero o suficiente para pagar as minhas contas. Eu só quero o suficiente para isso, para aquilo outro. E quando passa alguém, né, na frente dessas pessoas, alguém que realmente se deu bem na vida, essas pessoas acabam apontando o dedo e falando assim: olha lá, aquele cara é safado, aquele cara é pilantra, aquele cara ele deve ter roubado, aquele cara lá está tirando algum dinheiro por fora. Aí, por quê? Porque as pessoas foram doutrinadas a entender que ganhar dinheiro é errado. Por isso que a grande massa do mundo vive dentro ali do limiar máximo de valores que se ganha por mês. Né? Se você for analisar, a grana mesmo do mundo está concentrada em no máximo 8% da população. Cara, a gente está falando de praticamente 8 bilhões de pessoas. E 8%, uma média, né? Uma média de 8% da população ser a grande massa dominante a nível financeiro é um número extremamente baixo. Então veja que isso só acontece porque a gente está doutrinado nessa lógica de que ganhar bem é errado. A gente não deve falar sobre dinheiro e ser rico é porque o cara fez alguma coisa muito zoada. E não é assim que funciona. O cara ter grana, não tem nada de errado com isso. O cara receber bem, receber um salário legal por mês, não tem nada de errado com isso. Só que você precisa entender que essa doutrinação para não ganhar dinheiro é algo que infecta e está infectando a todo o mundo. Está infectando a todas as pessoas, a todos os profissionais, infectando também pessoas que querem trabalhar única e exclusivamente como funcionárias. Por isso que essa pessoa que tem a visão de trabalhar só como funcionária, ela quer uma estabilidade, uma certeza, pseudo-certeza de que vai ganhar o salário no final do mês, e ela vai sempre apontar o dedo para uma pessoa que troca de carro a cada 8 meses porque ela tem grana para fazer isso. Ela vai sempre apontar o dedo para uma pessoa que aumenta a casa dela, né? Faz uma reforma, compra uma casa maior, porque ela não se satisfaz em ver alguém se dando bem enquanto ela continua naquele marasmo financeiro. Então, o que você precisa mudar é a sua mentalidade quanto a planejar algo de longo prazo e quanto a entender que ter grana não tem nada de errado. Ter dinheiro não tem problema. Você receber bem pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua expertise mental, pela sua capacidade intelectiva de produção de conteúdo que seja de utilidade para alguém, você receber bem por isso não tem nada de errado. Você precisa mudar o seu jeito de pensar. Repito, esse vídeo ele é muito mais reflexivo. Eu quero que você pare e pense. Não quero que você fique aqui nos comentários falando: coach, isso, aquilo. Pessoas que fazem esse tipo de comentário são pessoas que ainda não entenderam nada sobre
dinheiro. O cara ele se sente feliz em escrever um texto atacando alguém, ao invés de gastar esses poucos segundos ou minutos de texto escrito pensando em formas de ganhar dinheiro, pensando em formas de desenvolver um sistema que seja único no mundo e fazer realmente a mudança na vida dos outros e isso refletir de forma financeira para ele. Então, o que eu peço que você faça? Se você for fazer algum tipo de comentário aqui, não comente coisas que sejam que denigram ninguém. Não comenta coisas que não vão ajudar o seu crescimento financeiro. Se não vai te ajudar financeiramente, nem comenta, velho. Se não vai te prover nenhuma melhora financeira, não comenta. Porque você vai ficar só cavando o próprio buraco, né? Você vai simplesmente estar alimentando o ódio que você tem pelas pessoas que estão num patamar financeiro maior do que o seu. Então, você precisa mudar a sua mentalidade, seu jeito de pensar, seu jeito de agir, seu jeito de se portar quanto ao dinheiro. Mas só que isso é uma mudança que tem que partir unicamente de você. Se essa mudança não parte de você, infelizmente você não vai ter essa visão sistemática de enxergar que ter grana é sim, é útil, é importante, principalmente quando você tem propósitos, porque ter grana só por ter, aí tudo bem, compreendo que isso daí é errado, mas só que ter grana com propósito, uma ambição de querer sempre evoluir, isso não tem nada de errado. Então entenda que você precisa mudar a sua forma de pensar. Sem isso, dificilmente você vai conseguir ser um programador freelancer de perfil empresarial. Eu digo isso porque eu tenho alunos que participaram do meu treinamento e que se deram muito bem. Mas só que tenho alunos também que se inscreveram no meu treinamento e continuam no mesmo marasmo, porque a pessoa não conseguiu virar a chave. A pessoa não conseguiu entender que ter grana não é errado. E aí a pessoa consegue lá os primeiros projetos, passa a ganhar 3, 4 mil reais por mês, para ela tá tudo em ordem, né? Porque ela não quer crescer acima disso. Ela quer só o básico. Ela quer só o dá para viver. Ela quer só aquele marasmo, aquele teto que ela mesma estabeleceu. Ela não quer ultrapassar a isso, tá? Repito, não tem nada de errado numa pessoa que pensa dessa maneira, né? Se a pessoa está satisfeita com um valor mediano, um valor baixo, né? Então tudo bem, não tem problema. Mas só que saiba que um programador freelancer de perfil empresarial, ele pode extrapolar valores, cara, que fogem da realidade comum que todo mundo imagina, né? Você vai começar a perceber, isso daqui é evidente entre os meus alunos que colocam em prática, né? A pessoa começa a perceber que ela vai começar a se destacar no meio do ciclo de amigos. Ela vai começar a se destacar no meio do ciclo familiar, porque os ganhos que ela começa a ter são tão maiores que aqueles que ela está acostumada, né, a ver, que ela vai criar esse destaque. E a partir do momento em que a pessoa chega nesse ponto, ela começa a ser atacada. Ela começa a ser atacada pelos outros que ainda não têm essa visão. E o que ela fazia com alguém de grana, ela passa a sofrer. Então aí já fica também uma dica. Se você, de fato, quiser ser um programador freelancer de perfil empresarial, saiba, você vai começar a ser atacado, porque os seus ganhos vão crescer de forma muito exponencial, uma forma absurda. Não é do dia para a noite, presta atenção. Não é do dia para a noite, mas vai acontecer. Vai demorar no mínimo um ano aí para você começar a ter uma visão de ganhos. Mas depois de uns 3, 4 anos, você vai ver que os valores que você estará recebendo vão começar a incomodar alguém. E as pessoas que vão se sentir incomodadas com os seus ganhos, com os seus recebimentos, são aquelas pessoas que, assim como você, talvez, né, ainda estão no marasmo mental sobre dinheiro. Então, sai desse marasmo, sai desse time de pessoas que pensam assim e passe a mudar a sua forma de pensar. Passe a evoluir a sua mentalidade. E só lembrando, aqui na descrição e primeiro comentário fixado tem o link para minha mentoria, onde eu dou um mapa, o caminho inicial para que você comece o seu trajeto como programador freelancer de perfil empresarial. Clica no link, se inscreve na mentoria, participa e com certeza você vai ver uma mudança gigantesca na sua carreira enquanto profissional, enquanto
programador. Como complemento, deixa esses 2 vídeos aqui do lado, confere, com certeza serão um aditivo desse mesmo assunto. Grande abraço, que a força esteja com você.